Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Vamos falar sobre a América Central. Antes de começarmos, quero aqui te fazer um convite. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, pessoal, nosso tema América Central. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre essa região do continente americano, vamos lembrar que a América, ou continente americano, o segundo maior continente do mundo, o maior no sentido norte-sul, ou seja, no sentido latitudinal, é normalmente compartimentado, dividido em 3 sub-regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. A América Central, como você está vendo aqui no mapa, então é uma dessas sub-regiões ou subcontinente americano. Então, pessoal, a América Central é bem interessante porque se você observar, e inclusive vou te chamar aqui agora, dá uma olhada no mapa, você vai observar que se trata de uma área de ligação entre a América do Norte e a América do Sul. É uma porção relativamente pequena de terras, né? E ela é dividida em 2 grandes blocos. Essa porção continental, que é também chamada de istmica, e a posição insular, esse conjunto de ilhas, algumas ilhas grandes, a maioria muito pequena. Então a América Central acaba sendo bastante fragmentada. Isso dá uma característica a ela bem peculiar, né, de que os países também são pequenos. Você vai observar que são territórios relativamente pequenos. Nenhum país grande se destaca, nem na porção continental, nem na porção insular. Então, pessoal, a América Central toda, né, ela é constituída por 20 países independentes, quer dizer, 20 países autônomos e ainda 16 dependências, que são territórios, né, que não têm ainda sua autonomia política. Além disso, nós temos de considerar que existem muitas ilhas, por exemplo, no chamado Mar do Caribe, que pertencem a outros países. Vou dar um exemplo clássico. San Andreas, né, são ilhas no Mar do Caribe, mas que pertencem à Colômbia. Então tem muito disso na América Central. Territórios, especialmente os insulares, as ilhas pequenas, que pertencem a outras nações. Essa configuração de países pequenos, territorialmente pequenos, tem tudo a ver com o processo de colonização, né, impresso ali na América Central. A presença de franceses, ingleses, holandeses e principalmente espanhóis em um território relativamente pequeno acabou gerando, né, essa compartimentação em países pequenininhos. Bom, vamos pontuar aqui alguns aspectos importantes sobre a natureza, a geografia geral mesmo da América Central. Começando pelo relevo. O relevo da América Central, ele é constituído majoritariamente por montanhas. Por quê? Porque a região é uma região localizada numa zona de encontro de placas tectônicas. Então, nessas áreas, né, além do vulcanismo ativo, que é muito comum, dos terremotos, surgem então os dobramentos, essas estruturas de relevo que normalmente chamamos de montanhas. E muitas dessas ilhas presentes na América Central decorrem disso também, de um processo intenso de tectonismo. Outro aspecto natural que merece destaque é a questão do clima. A América Central está toda posicionada na chamada zona intertropical da Terra. Ou seja, de um modo geral a gente olha e fala, bom, então todos esses ambientes são quentes? Não, não mesmo. Por quê? Porque nesse caso tem a questão das montanhas. Então o relevo montanhoso acaba também favorecendo o surgimento de climas frios. Porque daí vale aquela máxima, né, pessoal? Quanto mais alto, mais frio. Então é muito possível que mesmo nessa região próxima à linha do Equador, teoricamente o lugar mais quente do planeta, né, a gente encontre até climas frios por conta do relevo elevado. E a vegetação acompanha essa variedade climática. Então você vai encontrar, por exemplo, florestas tropicais nas regiões mais baixas, que são naturalmente mais quentes, e até vegetação de montanha nas áreas mais frias. Bom, e a população, né, e a demografia da América Central? A gente precisa analisar a demografia da América Central considerando sempre o processo de colonização que os países sofreram. Então, num primeiro momento, né, acho que um aspecto que chama muita atenção é o alto grau de miscigenação. O fato dessa população ser muito miscigenada.
o encontro dos nativos, que eram diferentes, né, tribos, como a gente costuma chamar, indígenas, diferentes grupos étnicos, e esse contato então com o europeu, seja francês, holandês, espanhol ou inglês. E também é preciso considerar a chegada, né, de indivíduos da África, etnias negroides africanas que foram trazidas para a América Central, claro, né, de forma forçada para trabalhar como mão de obra escravizada. Então todo esse cenário, né, todos esses componentes juntos, acabam gerando uma população de altíssimo grau de miscigenação. Olha só, em 2019 a população estimada da América Central era de 75 milhões de indivíduos. Não é tanta gente assim, né? Até porque os países são bem pequenos, como a gente já falou no começo da aula. E outra coisa, os países mais populosos, anote aí, são Guatemala, Cuba e Haiti. E uma coisa interessante que a gente precisa considerar é que essa porção da América, né, a América Central, ela se caracteriza por elevados índices de natalidade. É uma população que ainda aumenta muito. Embora a mortalidade já se encontre em queda, na maioria dos países, percebe-se que a natalidade ainda é muito elevada. Mas essa é uma característica típica, né, de países que ainda não são desenvolvidos, ou seja, exatamente como os países da América Central são. E outra coisa, por conta dessa dinâmica de elevada natalidade, é preciso considerar que a maior parte da população desses países é de jovens. Então a população jovem acaba sendo mais numerosa nos países da América Central. Bom, e os aspectos econômicos, né, gente? Esses também a gente precisa falar porque são geograficamente muito, muito importantes. Você já deve ter ouvido falar na expressão República das Bananas. Tenho certeza que sim. E ela se aplica muito aos países da América Central. O que acontece? Da onde vem essa expressão, né? E o que ela significa? E por que ela é tão utilizada até os dias de hoje? Em 1904, um escritor chamado William Sidney Porter fez um conto que é chamado de O Almirante. E esse almirante, então, essa história, né, se passa num país fictício que ele chamou de Anchúria, que ele deu o nome de República das Bananas. Tudo indica que esse país fictício, essa Anchúria, né, tenha sido inspirada no país Honduras, da América Central, onde William viveu, inclusive, por um longo período. Então, a partir desse conto, né, a expressão República das Bananas já era associada a essa parte do mundo, a América Central. Agora, a coisa vai ficando ainda mais intensa, bem mais intensa, com o decorrer do tempo, a partir do momento que os países da América Central vão desenvolver culturas, especialmente de frutas tropicais, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, financiadas, controladas por empresas estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, e esses países acabam se tornando grandes fornecedores de frutas tropicais. Então, a partir disso, o tema, né, a expressão República das Bananas acaba sendo mais fortemente ligado aos países da América Central. Hoje, essa expressão ela é bem pejorativa, né? Quando você quer falar que um país é pouco desenvolvido, quando ele é fraco, quando politicamente não há força, então a expressão República das Bananas acaba sendo utilizada também. E por falar em República de Bananas ou das bananas, a agricultura é uma atividade muito importante para a maior parte dos países da América Central. Eles sim são grandes produtores de produtos tropicais, especialmente as frutas, para exportação, né? Configurando aí as suas economias primário exportadoras. E é bom lembrar que a influência de empresas estrangeiras nesses cultivos, nessa forma de produzir para exportar, é muito forte. Então são países altamente dependentes dos capitais, das tecnologias de outras nações desde o século XIX. Isso não mudou. Além da agricultura, né, praticada para exportação, para os grandes mercados, nós podemos destacar como atividade muito importante nos países da América Central o turismo. No setor de serviços, ele se destaca, né? Então, os países, as ilhas, principalmente situadas ali no Mar do Caribe, os países que são banhados por essa famosa parte do Oceano Atlântico, acabam também sendo muito, muito dependentes dessa atividade. Agora, não se esqueça, a atividade turística na América Central
muito forte, mas ela também está ligada à dependência de recursos estrangeiros. Então, o turismo praticado na América Central, de um modo geral, é também uma atividade financiada por outros países. A rede hoteleira, muitas vezes a rede de restaurantes, a rede de transportes, normalmente pertencem a grupos estrangeiros. De modo que o país da América Central ele acaba tendo uma lucratividade pequena, né? Mas ainda é um setor importante porque acaba empregando muitas pessoas. Uma outra atividade que merece destaque, que é muito praticada em países da América Central, é o famoso slogan, né? Ela pode ser evidenciada pelo famoso slogan paraíso fiscal. Quando você ouve essa expressão, tal país é um paraíso fiscal, certamente você já pensa em dinheiro ilegal, né? Em circulação de capital que não tem lastro, assim, ou que não pode deixar lastro. E é por aí mesmo. Normalmente, paraísos fiscais são esses territórios, esses países, onde o sistema financeiro, principalmente o sistema bancário, ele não quer saber a origem do dinheiro. Basta que você coloque o seu dinheiro nesses bancos, pague o respectivo imposto ao governo, mas daí basicamente você não precisa explicar de onde vem esse dinheiro, ele é fruto do quê, enfim. E esses paraísos fiscais naturalmente acabam atraindo dinheiro sujo, né? Dinheiro proveniente de atividades que são consideradas ilegais no mundo todo. Muitos países da América Central acabam tendo parcelas significativas dos seus PIBs, dos seus produtos internos brutos, a partir disso, a partir do recolhimento, né, desse dinheiro que pode vir de qualquer parte do mundo hoje. Bom, e a indústria, né, a atividade que é um dos símbolos da modernidade. A industrialização não é muito forte na América Central. Então, os países realmente têm economias muito apoiadas no setores primário e no setor terciário, que é o setor de serviços. A indústria é muito pequena, é muito incipiente. Quando ela existe, normalmente está ligada também ao capital estrangeiro. Isso reflete o grau de desenvolvimento dos países da América Central. São, portanto, países considerados, dentro da divisão internacional do trabalho, como países subdesenvolvidos e não industrializados. Representam, então, vamos dizer assim, a base da pirâmide econômica do mundo, né? São países empobrecidos. E isso também reflete na questão do desenvolvimento humano. São países que, além de serem pobres economicamente, também não conseguem oferecer uma boa qualidade de vida à sua população. Bom, gente, eu não poderia deixar de falar aqui na nossa aula sobre a América Central do Canal do Panamá. Eu acredito que muitos aí já devem estar pensando, ela não vai falar nada do canal? É tão importante, é tão significativo, né? Então, o Canal do Panamá é uma área de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, localizado então no país Panamá, claro, né? E é uma das principais áreas de transporte de mercadorias internacionais, porque veja bem, ele liga dois oceanos. Não é um canal natural, ele tem 77 quilômetros de extensão e foi construído, né? As obras foram bancadas, inclusive, pelo governo dos Estados Unidos, ali entre 1914. E o acordo foi basicamente o seguinte: nós vamos pagar pela construção do canal e daí vamos utilizar esse canal por um período e depois vamos devolver ao país. Esse foi o acordo que os Estados Unidos fizeram então com o Panamá lá no início do século XX. Bom, e assim eles seguiram até 1999, quando foi feita então a devolução oficial. Hoje, portanto, o Canal do Panamá pertence ao governo do Panamá, que cobra, obviamente, uma tarifa, um pedágio, para toda embarcação interessada em atravessar o Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, por exemplo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a América Central. E antes de me despedir aqui de vocês, eu quero te fazer alguns convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!